Vamos pegar esse exemplo do Thiago aí, vamos supor que ficou faltando algum trabalhador, depois precisa fazer uma nova importação. Um recurso muito legal que tem no Calima é a importação através de planilha também, né, Lucas? Isso mesmo, tem a opção de importar através de planilhas Excel. Por exemplo, você tem no outro sistema, você tem a possibilidade de gerar aí uma planilha com todos os trabalhadores de uma vez só. Aí, o que que vai acontecer? Você gera lá essa planilha, do mesmo jeito que você manda gerar em PDF, talvez tenha a opção de gerar em planilha Excel, ou gerar em TXT e você pega esse TXT e abre dentro da planilha Excel. O que que você vai ter que fazer dentro dessa planilha? Só modelar ela com layout exigido pelo Calima. E o que que é esse layout? Por exemplo, na primeira coluna tem que vir todas as matrículas do trabalhador. Na segunda, na planilha do Excel, tem que vir todos nomes dos trabalhadores. Terceira coluna, data de admissão. Eu tô falando assim para vocês entenderem, mas existe o layout para vocês acompanharem, O tá? layout está no link de ajuda? No nosso ajuda tem, eu vou mostrar para vocês como chegar nesse layout, nesse ajuda, tá? Então você vai montar isso nessa planilha de Excel. Pode ter 100, 200, 500 trabalhadores, não tem problema. Quando estiver pronta nesse layout, você vai entrar no Calima e mandar importar, e ele vai cadastrar esses trabalhadores para vocês, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, olha só, dentro do Calima, você vai entrar em arquivos digitais, importação, e a gente tem aqui, ó, trabalhador e tomador de serviço. Isso que eu vou mostrar agora serve tanto para cadastrar trabalhadores quanto para cadastrar tomadores de serviço, tá? Então vamos lá no trabalhador, que é mais importante. Ele também abre uma telinha de importação. Os formatos que ele aceita é o CSV, XLS, XLSX, tá? Todos abrem em planilha também. Bom, mas se você não sabe o layout, o que que você vai fazer? Pode clicar aqui e baixar o layout, ou mesmo na interrogação em amarelo em cima. Ele vai abrir o nosso ajuda online. Inclusive, o ajuda online para quem está migrando para o Calima é muito importante, porque ele tem todos os layouts que você precisa para todos os arquivos que você vai importar, além de explicar para vocês como importar XML do E-Social, como importar o E-Consignado. Então, você tem todas essas informações também dentro do nosso ajuda online, tá? Então, aqui ele explica como você vai importar. E eu vou pular aqui mais para baixo para a gente chegar nos modelos. Ó. A gente tem aqui um modelinho de Excel completo e um outro mínimo. Por exemplo, o mínimo de informações que você tem que ter nesse arquivo para que haja uma importação. Porque nem sempre você tem todos os dados de um trabalhador, tá? E o mesmo acontece com o modelinho aqui de CSV e o mínimo para importação, tá? O que que você vai fazer? Vamos no completo aqui, Excel completo. Você vai fazer o download, vai salvar o arquivinho. Deixa eu salvar aqui já na pastinha certa da live, migrando para o Calima. Salvei aqui. Após salvar, você pede para abrir. Ele não vai deixar vocês verem. Deixa eu, deixa eu só mudar aqui o negócio aqui. Deixa eu fazer outra coisa. Rapidão. Rapidão aqui, gente. E aí, o que que a gente vai acontecer? Eu só vou abrir o arquivo para vocês verem o modelo, que é bem tranquilo, tá? Se seguir esse modelo, vocês vão conseguir importar normalmente o arquivo. Eu já tinha deixado esse arquivo aqui preparado. Deixa eu ver se agora eu consigo mostrar. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó?
A primeira coluna, nome. Então, tem o nome do trabalhador. Na segunda, o sexo, estado civil, data de nascimento e por aí vai, tá? Então, você vai seguir esse modelinho. Você tem que ajustar o seu XML para que fique nesse formatinho aqui. E aí sim, quando o Calima lê esse XML, ele vai saber o que importar e em que campo ele vai jogar cada informação, tá? E aí aqui dentro do Calima, prosseguindo, vou selecionar o arquivo aqui. Quando eu selecionar e mandar prosseguir, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir já os campos com nome, sexo, estado civil. Por que que ele está dando esses nomes? Porque ele já identificou nesse arquivo que a primeira linha são somente títulos, tá? Ó. Então a primeira linha são títulos. E os dados a serem importados é a partir da segunda. E ele fala aqui em determinado momento isso também, ó. A leitura começará a partir da segunda linha do arquivo. A primeira linha é destinada ao cabeçalho, então ele já explica isso para vocês ali. Então, é um cabeçalho aqui que está na primeira linha, selecionou tudo certinho, você manda salvar. Aí ele vai pegar, seja 500 trabalhadores que estiverem na planilha e cadastrar para vocês na empresa. Simples assim. E todos os outros arquivos XML que eu vou citar para vocês é da mesmíssima forma, tá? Porque estou mostrando esse aqui com mais detalhe para que vocês não tenham que ficar, para mim não ter que mostrar isso para vocês a todo momento. Mas todos os outros são dessa mesmíssima forma aí, tá? Tiago, alguma coisa a acrescentar aí sobre a questão de importação via planilha? Vou fazer uma pergunta para o Tiago aqui, opinião de contador. Essa questão de importação via planilha é segura para os contadores? Você recomenda? A Edilane está ficando convencida a fazer importação de XML à medida que ela está vendo a live. E através de planilha, o que você tem a dizer? Planilha também é muito útil, viu, Renan? Porque existem algumas situações que, principalmente em novas admissões, se você for aí implementar para que o cliente preencha dados e saiba da importância, a planilha ajuda muito nesse processo. Tá? Eu utilizo nesse processo. Às vezes o cliente tem facilidade de mexer com a planilha e ele é melhor adepto à planilha do que seguir um cronograma de informações que a gente passar. Então, ele preenche a planilha com o maior prazer. E também não vou falar do Connect não, mas o Connect também tem essas ajudas também em relação a preenchimento, caso aí o contador tenha a ferramenta disponível. Mas eu recomendo o uso da planilha como complemento, sim, ajuda muito. Muito bom. Tiago citou o Connect, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e aí aproveita o Tiago aí e fala para a gente também um pouquinho, porque é mais um facilitador aí para o contador. Show? Show de bola. Agora, uma outra questão. No caso de programas de ponto eletrônico, aqueles arquivos, relatórios que saem desses programas de ponto, também dá para importar para o Calima as informações de funcionário que tem lá? Isso aí é mais uma opção de importação que existe no Calima, tá? Empresas que têm lá um sistema de ponto eletrônico. Geralmente essas empresas, elas dentro do programinha que elas utilizam para ler o ponto, elas também conseguem gerar arquivos. E a gente tem um layout que se essa empresa gerando no nosso layout, a gente consegue trazer esse ponto para dentro do Calima. É o que que vem? Vem falta do trabalhador, se ele tem hora extra, e outras informações. Então, você consegue trazer isso para dentro do Calima e já cai como lançamento na folha de pagamento para você. Então, se lá no ponto tiver constando que ele faltou 2 dias durante o mês, ao importar esse ponto, vai aparecer falta de 2 dias para você, tá? Aí é bom só dar uma conferida aí. Mas esse ponto é importado aqui, ó. Isso aí é legal, tá, gente? Pessoal que tem empresa e cliente que utiliza sistema de ponto, olha como é que pode facilitar a sua vida aí para não ter que ficar conferindo funcionário a funcionário, dá para importar. Isso aí. Então, olha só, aqui no Calima, em arquivos digitais, também a gente tem uma importação de ponto eletrônico, tá? Aí a gente pode importar dados vindos da folha, adiantamento, primeira e segunda parcela, tá? Também a gente tem um ajuda, né? O ajuda ele vai mostrar para vocês o layout do ponto que você vai seguir,
nada complicado, é semelhante ao que eu citei para vocês agora há pouco, tá? Ele mostra aqui, ó, bem simplesinho também as informações que vem e tem um videozinho explicando sobre o ponto eletrônico dentro do Ajuda, tá? Bom, mas sabendo disso, dentro do Calima, você vai clicar aqui para importar o arquivo de ponto eletrônico, localizou o ponto aqui, manda confirmar que o Calima vai importar o ponto eletrônico para você e jogar já para o trabalhador correto. Não tem nada demais a se fazer, não, beleza? Certinho. O Contiplan está perguntando, sendo ponto manual, eu entendi que não, né, Lucas? No caso a empresa usa um programa de ponto eletrônico, o arquivo que é gerado nesse programa pode ser importado para dentro do Calima. Assim, ele é independente. Se Se o ponto for manual, ele usa uma planilha e importa? Seria isso? Aí daria também, mas desde que ele jogue nesse formato Formato. nosso. Para o Calima, é independente se o ponto lá é controlado manualmente, se é num sistema, se é o que for. Se ele gerar as informações nesse formato que está aqui, a gente importa ele. Entendeu? Beleza? Calima é indiferente isso. O Thiago quer acrescentar alguma coisa aqui? Thiago, pode ficar à vontade, tá? Renan, acrescentar o seguinte: os equipamentos de ponto eletrônico eles têm alguns layouts, né, específicos para atender a legislação do Ministério do Trabalho. Então, aqui é só não confundir que o arquivo AFD exportado ou algum outro arquivo que o equipamento de ponto faça a exportação. Precisa seguir na risca o layout que o Lucas compartilhou com a gente. Funciona muito bem, tá? Porque ali você vai informar o vínculo, as horas e tudo mais, e os eventos. Se for evento ali de horas, ele vai lançar as horas, ele vai descontar faltas e tudo mais. Porém, é o arquivo, né, no layout específico. Lembrar que não é aquele arquivo utilizado em importações de auditores fiscais, essas questões todas não, tá certo? É só lembrar que é o arquivo que está no nosso ajuda ali, tem que estar naquele layout. Ô, Thiago, depois, se você puder pegar o link desse ajuda e mandar aqui, que eu vou compartilhar com o pessoal, que esse link vai ter lá o padrão. Agora, uma pergunta para você, até pela experiência que vocês têm aí no suporte, né? Se, por exemplo, uma empresa lá de ponto eletrônico não gera o arquivo no padrão que a gente tem no Calima, o que que geralmente vocês orientam o cliente a fazer? Entrar em contato com a empresa de ponto e pedir para ajustar? O que que vocês geralmente recomendam? Existem algumas possibilidades, sim. Alguns sistemas, eles têm personalização nas exportações desses arquivos, né? Então, se pegar o layout, pode ser possível para a programação, né, da empresa de ponto, conseguir fazer essa exportação. E, não sendo possível, é possível você emitir relatórios sintéticos nesses sistemas, né, e preencher o layout numa planilha, que aí facilita, porque aí, se for apenas horas extras, ou horas faltas, alguma coisa desse tipo, Renan, fica mais simplificado o lançamento, porque já chega um relatório sintético para o contador. Então, as possibilidades são essas.